Agora, para finalmente a gente finalizar números decimais, foi bem extenso, mas vai valer a pena, certo? Vamos ver números decimais e porcentagem. A gente já viu fração e porcentagem. Números decimais e porcentagem não é muito diferente. Vamos imaginar a situação, nem escrevi. Nossa situação aqui é essa. A carne no hambúrguer. Vamos imaginar que o hambúrguer ele tem 100 gramas. Ele pesa 100 gramas. Dessas 100 gramas, 25 gramas é de carne. Então, qual é a porcentagem? A porcentagem de carne nesse hambúrguer. É fácil ver que 25 gramas sobre 100 é 25%, né? Eu tenho 25 gramas a cada 100. Então, isso aqui é o quê? 25%, ok? Ok. Como é que ficaria em fração? Fração a gente viu que 25% é o mesmo que 25 a cada 100, ok? Em fração. Mas a gente sabe transformar isso aqui, com toda a nossa bagagem agora de número decimal, a gente sabe transformar isso aqui em um número agora decimal. É só eu colocar duas casas decimais, como a gente já viu, né? Se fosse um 10, é uma. Se fosse dividido por 100, 2 por 3.000. Ou então, como a gente viu também, eu ando duas casas para esquerda. Eu vou ter um número aqui. Vou escrever esse número assim. Vou escrever esse número assim. Se eu multiplicasse por 100, eu andaria para cá. Mas como eu estou dividindo por 100, eu vou andar para cá. Então essa divisão aqui vai dar exatamente igual a 0,25. 100, né? Tem dois zeros, então vai dar duas casas decimais. Ou andar a casa duas vezes para a esquerda. Então é isso. A gente pode escrever o 25% de três formas. Pode escrever ele como 25%. Pode escrever ele como uma fração de 25 centésimos. Ou 25 sobre 100. E também pode escrever ele numa forma decimal de 25 centésimos. Ou 0,25. São essas três formas de escrever na porcentagem. E sabe o que é o melhor disso tudo aqui? É porque na fração eu poderia ter uma fração. A exemplo dessa, eu poderia ter uma fração assim, ó. 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Então a gente teria que transformar. Nesse caso não, porque nos números decimais eles já são no 100, uma divisão por 100 ou por 10 ou por 1000. Vamos imaginar, por exemplo, o 0,2. Eu sei que o 0,2 é 2 sobre 10. Mas se eu quiser transformar ele em porcentagem, é só eu colocar um zero aqui, na segunda casa decimal, que é exatamente igual a 20 sobre 100. Pronto, já tenho a minha escrita de porcentagem. Eu não tenho que quebrar a cabeça. Aqui eu teria que quebrar um pouquinho a cabeça. Vixe, como é que eu transformo isso aqui? Eu ia lá transformar 1 sobre 4, multiplica em cima por 25 e embaixo por 25. Ia dar 25 sobre 100. 25 sobre 100. Mas para número decimal eu não tenho isso. Eu só preciso olhar apenas a partir da segunda casa decimal. Por exemplo, o 0,01 é quantos por cento? Só olhar para cá, ó. 1%. O
235, eu tenho que olhar para cá. Então, ó, aqui vai dar 23,5%. Eita, dá para ter porcentagem quebrada também? Dá. Eu só preciso olhar para o número que está aqui. Ele vai ser um inteiro. A partir daqui vai ficar depois da vírgula. Vou usar o vermelho, não deu vermelho uma vez. Vamos imaginar. Vou escrever um número diferente agora. Não, vou escrever primeiro esse. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos por cento é isso aqui? Isso aqui, eu vou olhar primeiro para isso, que é 12,345%. Ok? Então, para número decimal é muito mais fácil. Por que que eu olho esses dois? Lembrando, porque os números decimais são uma fração dividido por 100. Então, olhando para cá, eu já sei quantos centésimos eu tenho. Se fosse assim, 0,01 é igual a 1 sobre 100. Fosse 0,02, 2 sobre 100. 0,03, 3 sobre 100. 0,10 seria 10 sobre 100. 0,11, 11 sobre 100. 0,12, 12 sobre 100, que é 12%. Esse resto aqui é só a minha parte decimal. Mas quero que entenda isso, que eu só preciso olhar para essas duas para saber quanto vai ser minha porcentagem. E por quê? Porque aqui são dois, aqui eu tô olhando no centésimo. Lembra? Quando eu olho uma casa, eu tô olhando no décimo. Quando eu olho duas, eu tô olhando no centésimo. Eu olho três, tô olhando no milésimo. Mas porcentagem a gente olha por centésimo, é dividido por 100. Então olhar por centésimo é olhar para as duas primeiras casas. Então o que é que eu preciso fazer quando eu pegar um número decimal para transformar ele em porcentagem? Andar duas casas. Vou escrever aqui no cantinho. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. 0,12345. Para eu transformar ele em porcentagem, eu ando duas casas. Uma, duas. 12,345%. Mais um exemplo. Vamos imaginar esse número aqui, ó. 0,01. Vou ter que multiplicar por 100. Ou mandar duas casas. Uma, duas. Isso aqui vai dar igual a 101%. Ou seja, se eu ando duas casas, o que é que eu estou fazendo? Agora estou multiplicando por 100. Então, para eu transformar um número decimal em porcentagem, eu multiplico por 100. Ando duas casas decimais. Ou olho para essas duas casas aqui. Isso é a mesma coisa, tá? Vou olhar para cá, a mesma coisa que eu multiplicar por 100 e a mesma coisa que eu andar duas casas, né? Minha vírgula vem bem para cá. Ela estava aqui, ela vem bem para cá. Então é isso. Número decimal, só repetindo, para porcentagem é eu multiplicar por 100. Eu multiplico o número por 100, número decimal por 100, eu transformo ele em porcentagem. Ou seja, multiplicar por 100 é a mesma coisa que andar a casa decimal para a direita, duas vezes. Então foi isso, a gente terminou o conteúdo de número decimal. Foi longo, mas acho que a gente conseguiu abranger tudo aí, conseguiu ver bem tudo. Acho que a gente vai sair com uma bagagem boa agora de número decimal.